Olá, meu nono ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que sejam bem. Passando por esse momento de distanciamento social, né? Caminhando com as nossas aulas. Hoje eu ainda vou continuar a falar sobre a dança, teatro e a música como forma de comunicação e de expressão artística. Ainda é a continuação sobre esse nosso tema que nós estamos vendo nessas nossas últimas aulas, certo? Então, as páginas que nós iremos trabalhar hoje serão as páginas 16 e 17 da nossa apostila, certo? E depois eu irei deixar a atividade que vai estar em outra página, tá certo? Então, gente, hoje é a continuação dessa questão da dança, da comunicação e da expressão artística. Nós, nas aulas anteriores, né, já vimos algumas expressões artísticas, né, como arquitetura, literatura, cinema, fotografia. Hoje nós vamos ver a dança, a linguagem corporal. Então, gente, nós temos aqui a dança e a linguagem corporal. A dança é produzida a partir dos movimentos. Sem o movimento corporal não existe dança. E também a dança geralmente é embalada por algum ritmo musical, alguma música. Para ver dança é necessário que tenha essas duas expressões artísticas diferentes. Por mais que possa ser concebida dança sem necessariamente ter a música, mas elas estão entrelaçadas, ligadas uma à outra, certo? Então, gente, seguindo aqui, sobre a dança. Definição. A linguagem corporal é a que usamos para nos comunicarmos por meio do nosso corpo. Ela é uma forma de comunicação não verbal, na qual usamos gestos, posturas, expressões faciais e é vista em uma apresentação de dança ou de teatro. Isto é, ela é a arte dos movimentos. A dança é basicamente um movimento corporal. Você não precisa falar, não precisa produzir, elaborar um texto, não precisa declamar uma poesia, nada disso. Você apenas precisa utilizar o seu movimento corporal, certo? Temos o contexto histórico. Na história, conforme já estudamos, a dança está presente desde o período pré-histórico, mas não se manifestava de forma como a conhecemos hoje. Naquela época, ela fazia parte de rituais e seus movimentos eram mais contidos e até mesmo mecânicos. Com o passar do tempo e com o surgimento da arte moderna, houve uma evolução do modo de se apresentar ou de se dançar. Os movimentos mais livres e poéticos foram adquiridos e a dança se aproximou do que é praticado hoje e do que conhecemos. A linguagem corporal, que hoje é vista no teatro, também surgiu nesse período e era usada como uma forma importante de comunicar ao seu povo os problemas sociais de sua época. Exemplos: a linguagem corporal está presente na dança nos seus mais diversos ritmos e no teatro. Nas danças, essa linguagem se apresenta como forma, expressão e manifestação social, como nas danças populares, por exemplo. Aí agora nós temos um pouco mais abaixo a linguagem escrita no teatro. Definição. A linguagem escrita é a forma de comunicação que depende da interpretação da escrita. Letras, palavras, frases e símbolos e caligrafia, letra das pessoas. A escrita pode acontecer de forma criativa, como na literatura, quando o autor inventa uma história ou quando escrevemos para nos comunicarmos com alguém por meio de um e-mail ou de uma carta, hoje em dia o WhatsApp, né, tão conhecido de nós. O teatro é uma forma de representação que dá vida à linguagem escrita, por meio do texto teatral, de jogos de improvisação, de movimentos, de gestos, de espaços cênicos e de trilha sonora. Então, gente, a linguagem escrita. Para ser desenvolvido um teatro, que é necessário existir um movimento corporal, é preciso que tenha a escrita. É preciso que alguém, um autor, crie um texto que será desenvolvido a partir dos movimentos corporais. Olha como uma coisa se encaixa com a outra. Então, o teatro, antes é necessário que haja um texto escrito por um autor, para depois ser desenvolvido a partir de movimentos corporais, de gestos, dança, tudo conectado a uma coisa a outra. Contexto histórico. O advento da escrita se deu há 3.000 anos antes de Cristo.
ainda no período pré-histórico, quando não se escrevia com palavras, mas com símbolos. Lembrando, gente, pré-história, desenho nas paredes das cavernas, Egito, hieróglifos, símbolos eram desenhados ali, ou seja, essa era a maneira de escrita que eles tinham. Então não existia escrita como nós conhecemos hoje, né, na atualidade. Nas nossas vidas, a escrita está presente desde quando começamos a estudar e aprender a sua importância, pois nos comunicamos através dela, juntando as letras e formando as nossas primeiras palavras. Virando a página 18, gente, nós temos alguns exemplos da escrita. No teatro, a linguagem escrita está presente nos textos e pode se apresentar diferentes gêneros, comédia, drama, terror, e de diferentes formas. Na letra de música, no texto, na fala dos atores, ou uma peça de teatro, ou de uma novela, ou de um filme. Abaixo nós temos a música, que é outra expressão artística, que já é a linguagem oral. Se o teatro é a linguagem escrita, a música vai ser oral, você vai falar, vai usar a sua voz. A dança é a linguagem corporal, você vai utilizar o movimento do corpo. Então temos a dança com o movimento do corpo, a escrita, a linguagem escrita no teatro, no escrever, e a música com a linguagem oral, que é o falar, né? É o cantar, digamos assim, é o soltar sua voz. Definição: a linguagem oral é a língua falada, ou seja, a língua pronunciada. Ela pode ser dita na forma formal ou informal. Nessa vertente podem estar presentes mais de um modo de comunicação, como a linguagem corporal, pois enquanto falamos, fazemos gestos. Nós utilizamos, eu estou falando para vocês aqui, estou explicando, lendo aqui, estou fazendo alguns gestos aqui. Então, ao falar, a gente acaba, né, meio que automático a desenvolver alguns gestos. E tanto a nossa expressão facial quanto a nossa postura mudam de acordo com a nossa fala, o que facilita a compreensão do receptor. O nosso corpo é uma extensão da nossa fala. A música é a arte dos sons. A música é desenvolvida através da nossa voz, nossa fala. Contexto histórico. A linguagem oral está presente desde o tempo dos rádios e permanece sendo utilizada até hoje na televisão e na internet. Ela é democrática, pois está presente na maioria das casas dos brasileiros, seja pelo rádio, pela televisão, pelos telejornais, ou nas novelas, ou pela internet, ou em canais de YouTube, né? É mais conhecido da gente hoje em dia, né? Nessa atualidade. Essa forma de comunicação está presente no dia a dia das pessoas. A música também está presente no dia a dia como uma forma de comunicação através de diversos gêneros musicais, dos sons corporais, dos sons produzidos e do ambiente externo, da poluição sonora que escutamos independentemente de onde estamos. Enfim, das múltiplas possibilidades de composição musical. Exemplos: a oratória é a arte de falar em público. Eu estou utilizando minha oratória para falar com vocês, para explicar a vocês a matéria, para ler a matéria para vocês. Ela pode ser vista em apresentações de teatro, música, nas rádios, em canais de televisão e na internet. E muitas outras opções que não estão mencionadas aqui na nossa apostila. A música pode ser uma forma de representação da fala. Aparece na composição de trilhas sonoras e em grandes shows. Então, gente, aqui pode observar, né, essas formas de comunicação, né, e expressão artística. Então, nós temos a linguagem corporal, né, utilizando o nosso movimento do corpo. Nós temos a linguagem escrita do teatro, ou seja, você vai utilizar a escrita, vai escrever. E nós temos a linguagem oral, que é a nossa fala. É aquilo que é proporcionado através da língua pronunciada. Certo? Agora, a nossa atividade, gente, nós vimos hoje as páginas 16 e 17. Já a nossa atividade vai estar, né, nas páginas 19 e 20, certo? Sendo que vocês vão começar a responder as questões, né, fazer a nossa atividade qual página? Na página 3. Na página 3, não, perdão. Na questão 3. Página 19, questão número 3, e vão seguir até a página 20, terminando aqui na letra D, certo? Então, a nossa atividade começa na página 19, na questão número 3, revisando o que aprendeu. Já tem duas obras aqui, já uma de Tarsila do Amaral, né? Duas obras, uma obra dela, de Charlie Chaplin, estão aqui ilustradas aqui na nossa apostila. Então, nossa atividade começa aqui.
Questão 3, página 19, vira na página 20, vai concluir na letra D. Tá certo, gente? Então, não deixem de fazer. Mandem para o meu e-mail. Não esqueçam de enviar para o meu e-mail. É importantíssimo, gente. Nada de WhatsApp, por favor. Sempre para o e-mail. Tá bom? Até a próxima. Aquele abraço. E tchau para vocês.